Pense em um lugar onde o silêncio é a única lei. Uma fazenda isolada em 1920, no coração gelado de Dakota do Norte. Você consegue imaginar a paz que existia ali? O cheiro de feno, o som distante dos animais, a rotina simples de uma família de imigrantes que lutava para construir seu futuro. Pois é, essa paz foi quebrada por um som que ecoa até hoje. O som do silêncio que se seguiu ao maior massacre da história do estado. Quando eu cheguei até a casa deles, eu não acreditei no que eu vi. Era uma cena horrível. Eu lembro que eu tinha 8 anos na época e vomitei quando vi o primeiro corpo. Foi horrível. 8. Esse é o número de pessoas que foram brutalmente assassinadas em uma única noite. Jacó, Beata e 5 de suas filhas, a mais nova com apenas 3 anos de idade. Elas foram mortas a tiros de espingarda e em um ato de fúria inimaginável, a golpes de machado. O sangue estava nas paredes, nos móveis e os corpos, alguns deles, foram empilhados. É uma cena que desafia a compreensão humana. Mas o detalhe mais aterrorizante, o que realmente congela a alma, é que no meio desse banho de sangue havia um bebê. Quando eu cheguei no quarto da criança, ela estava intacta e chorava muito. Fiquei paralisado sem entender como ela tinha sobrevivido àquela brutalidade toda. Emma Wolfe, de 8 meses, foi encontrada viva, faminta, mas intocada no seu berço. Como um assassino com tamanha frieza e brutalidade poupou a vida de uma criança de colo. Este não é um conto de terror fictício. É o caso real do massacre da família Wolfe, um crime que a polícia jurou ter resolvido, condenando um vizinho por uma briga banal sobre uma vaca. Sim, você ouviu direito, uma vaca. A desproporção entre o motivo e a atrocidade é o que torna este caso um mistério não resolvido para a história. A justiça tentou fechar o livro, mas a verdade é que o capítulo mais sombrio ainda está em aberto. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos detalhes macabros que a história oficial tentou esconder. Vamos analisar a confissão forçada, o motivo ridículo e a sombra de dúvida que paira sobre este caso há mais de um século. Quem teria a frieza de poupar um bebê enquanto massacrava toda a sua família? E o que a sobrevivência de Emma nos diz sobre a mente do assassino? Fique comigo, porque a história do massacre da família Wolfe é a prova de que, às vezes, o silêncio esconde a verdade mais gritante. Para entender o horror, precisamos nos transportar para 1920. A América estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial e em lugares como Dakota do Norte, a vida era uma luta constante contra o clima e a solidão. Era uma terra de imigrantes, de gente que veio buscar uma nova chance, disposta a trabalhar duro. O isolamento era a regra e a confiança entre vizinhos era essencial para a sobrevivência. Mas esse isolamento também significava que quando o mal chegava, ele chegava sem testemunhas. No centro dessa história, temos Jacob e Beata Wolfe. Eles eram imigrantes alemães russos, como muitos na região de Turtle Lake. Jacob, 41 anos, e Beata, 35, tinham construído uma vida, uma fazenda e, o mais importante, uma família grande e amorosa. Eram 7 filhas: Berta, de 12 anos, Maria, 9, Edna, 7, Lídia, 5, Marta, a caçula de 3 anos, e a bebê Emma, de apenas 8 meses. Eu nunca conheci os meus pais. Não tive oportunidade de crescer com meus irmãos. Eu não tive ninguém. Ele me tirou tudo. Além deles, o jovem Jacob Hofer, de 13 anos, trabalhava como ajudante na fazenda. Eles eram a personificação do sonho americano rural: trabalho, fé e família. Uma família comum, que, sem saber, estava prestes a se tornar o centro de uma tragédia que mancharia a história do estado para sempre. O dia 22 de abril de 1920, a fazenda Wolfe estava estranhamente quieta. Vizinhos como John e Fred Hofer notaram que não havia fumaça na chaminé e os animais não estavam sendo tratados. Em uma comunidade onde a rotina era sagrada, a ausência de movimento era um grito de alerta. A tensão começou a crescer. Onde estaria a família Wolfe? Eles teriam viajado? A resposta, infelizmente, era muito mais sombria. Ao se aproximarem, os vizinhos encontraram o primeiro sinal do horror:
o corpo de Jacob Wolf no celeiro, morto por um tiro de espingarda. Mas o verdadeiro inferno estava na casa. Ao entrar, eles se depararam com uma cena que nem mesmo os veteranos de guerra conseguiriam descrever. Beata, as filhas e o jovem Jacob Hofer haviam sido massacrados. Os corpos estavam espalhados, alguns no porão, outros nos quartos. O assassino usou uma espingarda de cano duplo, mas o que choca é o uso de um machado, um hatchet, para finalizar algumas das vítimas. Isso não foi um assassinato, foi uma execução fria, pessoal e cheia de fúria. As paredes da casa se tornaram testemunhas silenciosas de um banho de sangue indescritível. E é aqui que o mistério se aprofunda. No meio de todo aquele terror, no berço, estava a bebê Emma. Ela estava faminta, chorando, mas completamente ilesa. Eu não sei o porquê ele me deixou viva, mas eu não o perdoo. Ele tirou toda a minha família de mim. O assassino, que teve a frieza de matar uma criança de 3 anos, por algum motivo, poupou a vida da bebê de 8 meses. Por quê? Foi um lapso de consciência? Um erro? Ou o assassino queria deixar uma testemunha, um elo vivo com o horror? Este é o primeiro grande ponto de interrogação que nos leva ao coração do mistério. O que se passava na mente de quem cometeu essa atrocidade? A notícia do massacre se espalhou como fogo. A América estava chocada. A polícia estava sob imensa pressão para encontrar o culpado, e rápido. A investigação se concentrou em um nome que logo se tornou o alvo principal: Henry Leyer, um vizinho da família Wolf. Leyer era, como os Wolf, um imigrante russo-alemão. E o que o ligava a essa família? Uma disputa mesquinha, quase ridícula, que se tornou o motivo oficial do maior massacre de Dakota do Norte. A história é a seguinte: o cachorro de Jacob Wolf teria mordido uma das vacas de Henry Leyer, ferindo o animal. Uma briga de vizinhos, uma rixa de fazenda que supostamente escalou para a morte de 8 pessoas. É aqui que a incredulidade começa a tomar conta. Pense comigo. Matar um homem por causa de uma vaca, talvez. Mas massacrar a esposa e 5 crianças, uma delas de 3 anos, e um ajudante adolescente? A desproporção entre o motivo e a brutalidade é o que faz este caso ser não resolvido para muitos. O assassino não apenas matou, ele se demorou no ato, usando um machado, garantindo que não houvesse sobreviventes, exceto, claro, a bebê. A polícia, no entanto, estava convencida. Leyer foi preso e, em pouco tempo, o caso parecia estar encerrado. Leyer confessou, mas a confissão veio após dias de interrogatório intenso, em uma época onde os direitos do acusado eram, para dizer o mínimo, flexíveis. A verdade é que a polícia não tinha certeza que ele era o culpado, mas a pressão era enorme para achar o assassino e o prender. O que aconteceu na sala de interrogatório? Não sabemos ao certo, mas ao ser levado para a penitenciária de Bismarck, o barbeiro da prisão notou algo perturbador. Henry Leyer tinha hematomas visíveis no rosto, do tamanho de uma moeda de prata, segundo os registros. Ele alegou ter sido espancado. A confissão, a única prova concreta contra ele, foi coagida. O próprio Leyer tentou retirar a confissão depois, alegando inocência, mas o recurso foi negado pela Suprema Corte de Dakota do Norte. O julgamento foi rápido. A pressão pública era imensa. A América precisava de um monstro para culpar. Henry Leyer, o imigrante com um motivo fraco e uma confissão suspeita, foi condenado à prisão perpétua. A justiça estava satisfeita. O caso estava resolvido. Mas para muitos, a sombra da dúvida pairava sobre a condenação. Teria Leyer sido um bode expiatório, um alvo fácil em uma época de forte sentimento anti-imigrante? Leyer morreu na prisão em 1925, apenas 5 anos após o crime, após uma cirurgia de apendicite. Ele levou consigo a verdade ou a mentira de sua culpa. Espero que onde ele estiver, ele esteja pagando tudo que ele fez à minha família. É só o que desejo. Sua morte prematura e a controvérsia em torno de sua confissão garantiram que o massacre da família Wolf nunca fosse verdadeiramente aceito como um caso resolvido. O silêncio de Leyer na prisão se somou ao silêncio da fazenda, deixando um vácuo de incerteza na história.
Se Layer era inocente, quem mais poderia ter cometido o crime? As teorias alternativas são muitas. Alguns sugerem que o crime foi, de fato, um roubo que deu errado, embora nada de valor tenha sido levado. Outros apontam para um crime passional, talvez um amante rejeitado de Beata ou um rival de Jacó. O que sabemos é que a brutalidade do ataque, o uso do machado, sugere uma fúria pessoal que vai muito além de uma simples briga de vizinhos. O caso Wolf é um espelho da América de 1920, onde a busca por um culpado rápido, especialmente um imigrante, poderia ser mais importante do que a busca pela verdade. Mas o verdadeiro legado deste massacre reside na única sobrevivente, a pequena Emma Wolf. Ela foi adotada por outra família e cresceu sem saber da tragédia que a cercava. O fato de ela ter sido poupada é o detalhe mais intrigante de todos. Ela é o elo vivo com o horror, a testemunha silenciosa de um crime que nunca foi verdadeiramente resolvido. A vida de Emma, marcada por um trauma que ela só descobriria na idade adulta, é a prova de que, mesmo em meio à escuridão, uma pequena chama de vida pode sobreviver. E essa chama nos força a continuar perguntando: por que ela foi poupada? O massacre da família Wolf nos lembra que, às vezes, a justiça é apenas uma palavra escrita em um papel e que os mistérios mais sombrios da história continuam a nos assombrar. Não por falta de um nome, mas por falta de uma verdade que satisfaça a razão. A fazenda Wolf está em silêncio hoje, mas o eco daquele machado e o choro da bebê Emma continuam a ressoar, nos lembrando que o maior assassinato em massa de Dakota do Norte ainda espera por uma resposta definitiva. E você? Qual é a sua teoria? Acredita na confissão de Henry Layer, que morreu na prisão mantendo sua inocência, ou que o verdadeiro assassino escapou, deixando a bebê Emma como a única testemunha? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Se você gosta de mergulhar em mistérios históricos e crimes não resolvidos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nossa próxima investigação. Até a próxima, e cuidado com o silêncio.